violões. Um violão. Por que eu estou falando de violão e mostrando violão? Porque eu não tenho um violão, eu não sei tocar violão, mas está aqui hoje como dialogador um instrumentista, um violonista, um virtuoso mesmo em relação ao instrumento violão. Ele é um compositor, ele é um instrumentista, um poeta, trabalha também com tradução em inglês e, além do mais, é funcionário público também, federal. E é um servidor público e é enxadrista. Mas a sua paixão mesmo é o violão. Eu me refiro ao violonista, nosso dialogador de hoje, que é o Rony Santos. Está aqui ele, Rony. Rony Santos. Como diz o Caetano, como é bom tocar um instrumento. O que significa, hein? Saber tocar um instrumento. Violão é a expressão da alma, né? É parte do corpo da gente também. Sim, é um abraço, né? Se incorpora ao corpo, né? Você toca abraçando e faz parte do... É uma extensão do braço, de certo modo. E é um outro corpo também, porque ele tem cintura, ele tem, parece um aconchego assim, de um corpo com outro corpo, sim, não? Tem um abraço. Sim, tem o Nasce feminino também, né? Tem o feminino no violão também. Acho que é muito forte a ideia do feminino. E deve ser fascinante, quer dizer, você vê algo que não tem som, que não tem expressão de sentimento, a não ser na sua parte visual, e aí você pega aquilo e magicamente, claro, tecnicamente, pela ação dos seus dedos, você dá som a isso, expressão a isso. Sim, é uma das melhores formas de você acessar também o inconsciente, eu diria. Acho que é um lugar onde a gente... Hoje eu uso muito o violão para buscar ideias, improvisando e tento até evitar muita coisa pronta no instrumento e prefiro estar buscando ideias de improvisadas e da maneira que eu estiver me sentindo no momento. Então, é uma abordagem que tem mais a ver com essa busca da verdade do momento, em detrimento da ideia de algo pronto para uma sala de concerto que vai ser repetido infinitamente da mesma forma. Então, eu vejo como um lugar de busca de melódica e harmônica e acho que tenho caminhado por esse lugar com o violão. E acessa a música, acessa um outro espaço de saber que as palavras não acessam. Eu acho que são formas de arte complementares, mas distintas, na verdade. A melodia e a letra, por exemplo, você tem caminhos diferentes. E acontece às vezes, o compositor fazer letra e fazer melodia, mas às vezes não, às vezes é só poeta ou é só melodista ou é só arranjador. Eu acho que são formas de arte diferentes, né? Tanto que eu levei 37 anos para fazer a primeira composição com letra e melodia juntas, né? Eu fazia sempre algo escrito ou algo tocando, mas nunca juntos. Para mim é uma terceira forma de arte, na verdade, é uma combinação dos dois, né? Eu falei disso porque você falou agora há pouco que era uma forma também de perscrutar o seu inconsciente, quer dizer, começa a tocar uma nota enseja outra e de repente você está num mundo que você próprio não tinha preparado teleologicamente para estar. Sim, e aí é eu diria que o caminho da verdade, é você tocar como você está se sentindo. Não é o caminho que todos os artistas seguem, alguns seguem esse modelo, os improvisadores mais, né? Algo que os jazzistas fazem muito, né? Que é aquilo de tocar o que está sentindo naquele momento e nunca é a mesma coisa, né? Porque embora eles tenham uma base fixa, não é? E a partir dali improvisa. Uma estrutura, talvez. Eles têm estrutura. Sim, existe uma estrutura rigor, comum a todos. A partir daí, a partir rompem. daí vão rompendo, não. As ideias vão fazendo uma espécie de rizoma. Isso. Não é? Rompendo e voltando. A ideia é mais ou menos essa. Nem tão para lá, nem tão para cá. O caminho do meio. De derivados, inclusive, né? Sim. Não é uma improvisação... o vôlei do azul, como dizem os franceses. Não é uma livre, totalmente livre. Ela tem ligações com a base. Sim. Né? A gente tem experiências também de improvisação bem livre. Por exemplo, o free jazz
Ornette Coleman, um exemplo, que era realmente essa ideia de cada um toca o que quiser, da maneira que quiser e toca todo mundo junto. Entre aspas, é algo assim. E vai cada um para um lado, e aí já vai mais para o abstrato, eu diria, do que para o... É verdade. Já foge da estrutura comum de se tocar muito. O Milton Fernandes, brincando, dizia: o pessoal de jazz é o seguinte, um bando de músico tocando, cada um tocando uma música que o outro não sabe qual é. Ele dizia isso, claro, sim, brincando. é uma piada Era boa. uma piada boa. E cada um ia por um caminho, mas no final todos se entendiam, mesmo nesse aparente caos. Né? Eles vão conversando muito com melodicamente, ritmicamente ali, né? Cada um trocando ideias ali no tempo todo. Mas é um diálogo, né? É um diálogo sofisticadíssimo, né? Exatamente. Se não for, um diálogo musical. Senão não é possível. Inclusive acontece também que não é possível dialogar em algumas situações. E aí fica uma coisa um pouco estranha, mas há de ser um diálogo, eu diria. A ideia é que seja um diálogo, sempre. E no seu caso, você diria que você é um violonista, independentemente de orquestra. Você não trabalha com orquestra, não é? Não, é uma outra linha outra área, sim, é outro tipo de atividade. Essa música que você tocou é de Lermano Reis? A gravação mais conhecida é com ele, chamada Sons de Carrilhões. Se não me engano, é João Pernambuco. Sons de Carrilhões. É do João Pernambuco? Sim, se não me engano é ele. João Pernambuco. Isso. Que coisa. É um chorinho. Né? A música instrumental... Há uma certa lacuna, uma expressiva lacuna no Brasil em relação à fruição da música instrumental, não? No passado era maior. Eu me lembro do meu pai com LPs e mais LPs só de música instrumental, com Dilermano Reis, por exemplo. Aqui no Ceará, o nosso Vilamar Damasceno. E, no entanto, hoje o consumo me parece menor, menos expressivo. Acredito que a gente passe por um momento de piora civilizatória significativa nos últimos anos, principalmente a partir de quando vem a tecnologia, que é mais ou menos no ano 2000, que é quando, teoricamente, se deveria difundir mais aquilo de realmente bom que a gente tem para conhecer. E o processo, eu acredito que esteja sendo feito o inverso, né? Tem piorado, estão usando todas essas ferramentas para mais desconstruir do que construir. Eu acho que é um movimento que não é só Brasil, eu acho que é bem global, talvez. E quem é o compositor Rony Santos? Que tipo de compositor? Quem é você? Quem é o compositor? Que música? Qual é a sua música? Como compositor, eu tenho uma coisa inusitada que foi começar a compor muito recentemente, né? Eu fiz 40 anos agora e comecei a compor com 37, 38. Compor canções que agora já estão em formato de disco, que foi lançado agora em janeiro. E é um trabalho onde, basicamente, eu diria que talvez algo que tem a ver com o Clube da Esquina, que é o que me vem a ideia, assim, a forma poética, a forma de expressão. Também porque foi feito em Minas Gerais, muita coisa foi gravado lá, né? Então, bom que você tenha falado isso, porque eu não disse que eu estou diante de um paulista que morou no Ceará durante muito tempo, trabalhou inclusive com o grupo Formosura de Teatro, fazendo as trilhas para o grupo Formosura de Teatro, dirigido pela Graça Freitas, pela Maria Vitória, a Marina Tijubina, enfim, pelo Rami, a família Freitas que tem esse grupo. E também esse paulista um dia migrou para Minas Gerais. E hoje você mora em Minas. Moro em Belo Horizonte hoje. Você mora em Belo Horizonte, em BH. Estou lá em BH. Tem lá em BH e tem um filho em BH, não é? Sim, meu filho tem 5 anos e nasceu lá também. Então eu fui para lá meio mineiro, mas você já tinha ido a Mineiro. Você é um mineiro paulistano, mineiro cearense. Lá eu sou mais visto como cearense, porque o sotaque mistura, né? E aqui um pouco mistura com o de lá. Então é uma coisa meio confusa, na verdade. A minha identidade fica meio perdida. E você mostraria agora, eu sei que tem outros objetos, mas como nós estamos no objeto primeiro, que é o violão, você mostraria um trechinho de uma composição para a gente ter uma ideia do compositor? Sim. Rony? Eu posso ver uma canção chamada Sem Querer. Com letra ou sem letra? Você que sabe. Querer não quer demais, ainda mais se for bem de um jeito que você nunca quis mais ninguém. A vida num olhar é bem mais que dizer tudo que adormeceu, mas existe em você. E o que eu quero que aconteça, aconteça sem eu querer. E o que eu quero que aconteça, aconteça sem eu querer. É um sambinha, o primeiro samba, na verdade, que eu fiz, que não está no disco que foi lançado, mas em breve vai tá sendo gravado também. Mas a frase é tão boa, hein? A música é linda, mas a frase fica, né? Gruda. O que eu quero que aconteça... Aconteça sem que eu aconteça querer. sem eu querer.
Ou seja, que você seja surpreendido pela vida. Daquilo que eu mais gostaria que acontecesse hoje comigo, nesse momento, o que aconteceria naturalmente, como se eu não tivesse desejado. Essa frase ficou rodando na minha cabeça um tempo, porque tem aquela coisa de aquilo que está predestinado, aquilo que você age para intervir no futuro, e tem essa ideia da natureza mesmo. O que é natural? Eu posso desejar o natural? É uma pergunta que eu me faço. E aí essa canção veio dessa ideia, né? E é tão bonito porque é raro. Nós somos prisioneiros dos nossos desejos, né? E nos somos surpreendidos também pelo Sim. que não desejamos, por aquilo que não desejamos. Sim. Então, que aconteça alguma coisa que eu não quero que eu O não que eu espere quero que que aconteça. aconteça, né? Que aconteça uma coisa que eu não espero que aconteça. Pode, inclusive, ser algo maléfico ou não desejando. Sim, né? sim. Mas que você está aberto a... É bonito porque você está aberto à vida. É uma ideia de abertura, de receptividade para aquilo que for natural naquele momento. É o mesmo conceito da ideia de tocar buscando a melodia naquele momento também. É a ideia do que você está sentindo ali, porque nunca é a mesma coisa, né? Então... E você seria capaz, por exemplo, agora, de mostrar uma coisa assim improvisada? O que estaria agora, o que sairia agora do violão assim? Absolutamente não marcado, não previsto? Vamos, qualquer ideia que possa ter acontecendo aqui agora, né? Algo mais ou menos assim. Agora, lindo, que lindo. O que aconteceu agora? Porque é tão incrível, porque a música está implícita, e depois se explicita, claro. Sim. Mas de uma forma tão espontânea que acontece até em quem não é músico. Você sabe que você é meu velho amigo, sabe que eu, por exemplo, faço música sem tocar um instrumento, não sei tocar nenhum instrumento, não sei ler partitura. O instrumento é um acessório, né, na verdade. Né? Ele não é a origem do Pois é, mas o instrumento seria a minha voz, digamos, não é? Sim, o instrumento seria a voz também, exatamente. As pregas vocais. E eu começo a cantar e invento uma música, poderia inventar agora uma. Pronto, não sei mais. Tinha que ter gravado porque eu não sei mais. E aí o que eu toco também te influencia. Hein? Enquanto você compõe a melodia e eu estou tocando, Isso me influencia o outro. Sim, porque o acorde acabei de fazer agora a música. Sim. De certo modo, todo mundo é compositor, mas nem todo mundo compõe. Seria algo nesse sentido, assim como todo mundo é escritor, mas nem todo mundo escreve. Mas pensa o que o escritor escreve. Eu quis demonstrar como a música está dentro da gente. Se a gente encontrar um canal, ela se expressa. Sim, exatamente. Eu que não sou músico, de repente agora criei uma música aqui que poderia de repente desenvolver e virar uma música formalmente estabelecida. A arte não é um privilégio, né? Não é um privilégio. É um privilégio do humano, né? É um privilégio do humano, sim, é um privilégio mas não do coletivo. Artista, não? Não, do artista não, porque é um patrimônio do humano. Sim. Que lindo. Porque cairia na ideia do ego. Se a fonte sou eu, eu sou diferente e especial. E aí dá problema. Inclusive, isso é muito comum na prática, né? O artista achar que ele é a fonte. Mas, na verdade, ele é um fio condutor, né? Passa por ele, passa pelo instrumento, passa pela voz e vai chegando. Mas não nasce nele, né? Nasce em alguma energia, alguma forma de energia universal que está bem além do ego do artista, né? Eu acho que é bem por aí. E aqui, quando eu fiz a música aqui, assim como você fez no improvisado no violão, é perpassado tudo isso, essa criatividade é perpassada pelo que eu ouvi, pela minha cultura, pela minha memória emotiva, não é? Sim, trabalha-se a memória e também o sentimento do momento, né? É uma mistura de tudo que você viveu e daquilo que você está vivendo agora. Então, é uma carga muito grande, emotiva e melódica e todas as formas de influência vão desaguar nesse momento, né? Que bonito, que bonito. Olha, ele tem tudo a ver com violão, vocês estão vendo. Não é tudo a ver com música. Ele é músico e música, o Rony Santos. E ele gosta de violão, mas eu que conheço ele bem, sei que ele gosta mesmo de viola. Há uma diferença, não há? Sim, a viola seria, entre aspas, uma mãe, que eu conheci recentemente um pouco mais da história da viola através do João Araújo, que é um compositor mineiro, que tem um trabalho bem relevante, inclusive em parceria com o Rolando Boldrin.
Conheci recentemente, ele contou algumas histórias sobre a viola, que é precursora, na verdade, né? Depois que vem o violão. O violão seria uma viola grande. Daí viria o nome violão. Mas então, eu sei que é a sua paixão. Ah, daí o aumentativo, né? O violão. Sim, Quer dizer, a sim, viola sim. grande. É porque em Portugal não se queria dar o nome de violão a um instrumento estrangeiro, então, aliás, de guitarra, né? Violão é chamado de guitarra. Em diversos países que não A são guitarra, de língua portuguesa, sim. É. Mas, se eu não me engano, em Portugal se determinou que seria viola e violão, porque é um nome próprio e não incorporaria a tendência de chamar de guitarra, que seria um estrangeirismo linguístico. E é interessante essa ideia da história do violão. O violão no Brasil foi associado à malandragem. Dava até prisão andar com violão no meio da rua de madrugada. O cara podia ser considerado um vagabundo, né? Sim, tem essa uma história. pessoa permissiva, né? Uma pessoa que poderia causar o mal. E, no entanto, ele foi se sofisticando na sua relação, na sua inserção social, até chegar a Vila Lobos, com grandes obras para o violão, né? Um trabalho de violão. Sim, fascinante e dificílimo tocar aquelas peças. É algo mais para concertista, né? Turíbio Santos, não é? Sim. E o nosso, Turíbio Santos. Para mim, hoje, o grande nome da alma do violão brasileiro é o Yamandu Costa, que leva o nome do violão no mundo inteiro. Aliás, temos grandes violonistas. Vamos lá. Yamandu Costa, do Turíbio Santos. Rafael Rabelo. Baden Powell. Quem mais? Tem muita... Ginga, Ginga, na verdade, Ginga é outro planeta, né? É outro planeta. É outro planeta. O que ele faz ali no instrumento, dizem que o violão dele é uma orquestra e eu acredito que seja porque ele expandiu muitas possibilidades harmônicas do violão, né? Ele é um precursor nessa forma de tocar, né? Aqui no Ceará nós tínhamos o Vilamar Damasceno e temos ainda o Wilson Cirino. O Wilson Cirino, que era um grande violonista. E fui amigo de Zé Renato também... aqui do... Quem? Zé Renato, Sete Cordas aqui, maravilhoso. Tocamos juntos. O Tarcísio Sardinha. O nosso grande Tarcísio José de Lima, que é meu parceiro. Kainan Cavalcante, um do Brasil hoje, maravilhoso. Violonistas, nós temos grandes violonistas. Sim. Mas eu trouxe para você, sempre que a gente tem alguém aqui, os objetos vão pautando o nosso encontro. O primeiro deles que o convidado traz, este convidado de hoje, é o violão. É o Rony Santos, trazendo o violão, mas eu trouxe para ele uma música que tem tudo a ver com ele, porque ele está falando de viola. E olha o que eu trouxe para ele. Eu moro no pé da serra, lá na barranca do rio. A neblina baixa cedo, quando é noite de frio. Eu visto meu casaco, meu cachecol cor de anil. Tomo um cafezinho quente só pra combater o frio. Ele vai já chorar, o Rony vai já chorar. Moda de viola pra mim é muito marcante. Moda de viola. Me toca profundamente. Por que te toca profundamente a moda de viola? Por isso que eu trouxe, eu quero trazer. Porque eu morei tocar na o coração região, do Rony. Por ter morado na região, assim como quando eu escuto um forró raiz, eu diria assim, um forró de verdade. Eu sei o que acontece naquele forró porque eu conheço como vivem as pessoas e qual é a cultura do lugar. E a moda de viola tem essa mesma relação, porque por morar muito tempo em Minas e conhecer as fazendas, a coisa da criação de gado, e as histórias que se contam ali, né? E essa montanha a qual se refere a letra, eu me lembrei de você o tempo todo, porque eu me lembro que você muitas vezes foge durante o ano você foge de Belo Horizonte e vai para uma serra dessa mineira. Sim. Para ficar ouvindo moda de viola. Sim, para mim é muito... eu ouço moda de viola como se eu estivesse ouvindo qualquer outro estilo que eu tenha uma afinidade muito grande, porque eu consigo entender o que está acontecendo ali. Acho que e é lindo porque você associou a música aos costumes, à maneira de viver, ao modus faciendi, ao modus vivendi daquela comunidade. E a letra se refere a isso. Eu estou ali no frio, boto meu casaco, tomo um cafezinho para combater o frio, né? Ele descreve a paisagem e descreve a relação dele com aquela paisagem. É muito difícil tocar uma música que você não tem um conhecimento da cultura, ou nunca vivenciou. É como se fosse falar de algo que você não sabe, não tem a mínima ideia do que seja. Então, quando você
convive no Nordeste por um tempo, você entende o que está acontecendo no forró. Você meio que fica... Você pode tocar forró, algo mais ou menos assim. Assim como quando você conhece as fazendas, o interior, a forma de viver mineira, acho que você fica mais... você entende o que é uma moda de viola de fato. Eu acho que tem essa questão E da o que é a moda de viola de fato? É o campo, é a fazenda, é a criação de gado, é o café de manhã, é a chuva cedinho. Aquelas relações de mato. camaradagem, né? Sim, Interpessoal. Sim, é o cigarro de palha. O cigarro de palha, café. Aquela paz. Sim, tudo. É a cultura toda, né, mineira, né, eu acho. Engraçado, porque você não nasceu no interior de São Paulo, você nasceu em São Paulo e, no entanto, é tão caipira, é tão interiorano, né? Sim, eu tenho uma Que admiração linda essa profunda. alma interiorana que você tem. Sempre foi. A ideia do matuto, para mim, me comove muito, a ideia do matuto. Aquele homem do campo, para mim, de alguma maneira, é a busca, né? É muito comum o homem da cidade falar que ele quer morar no interior quando ou ele aposentar ou alguma coisa nesse sentido. É muito comum ele Mas você buscar me o disse campo, isso. né? Você Sim. já me disse isso, Ricardo. Quando eu ficar de cabelo branco, velhinho, eu quero ir embora para um lugar que não tenha nem celular, nem internet, coisa nenhuma, numa fazenda, num piso na capital, nem para ganhar dinheiro. Quero ficar lá sozinho. E aí eu disse, mas Rony, como é que eu vou falar com você? Eu moro aqui em Fortaleza, você lá no interior de Minas. E ele disse, não tem importância, você pega o avião, vai para lá. Porque para Fortaleza também eu não venho, eu vou ficar no interior. É uma busca, sim. É uma busca de um retorno, que eu acho que é um movimento de vida. Eu acredito que a gente sempre retorna de alguma maneira. O viver, de alguma maneira, é retornar para algum lugar. A ideia de evoluir, ela tem um paradoxo de retornar. Você buscaria o quê nessa tentativa de voltar para o interior? Para o seu interior e para o interior no sentido do interlando? A serenidade. A serenidade? Serenidade. A serenidade. Sim, a serena idade, né? A serena idade. A idade de descansar. De descansar. Acho que é por aí. Olha, você falou nós estamos falando de moda de viola, mas eu estou vendo que tem um objeto aqui ao qual ele se referiu, digamos, indiretamente. Porque ele falou do forró, ele falou da cultura, comparou a cultura da moda de viola com a cultura do forró. E eu estou vendo que tem aqui um objeto que tem tudo a ver com... Olha aqui, que é esse grupo aqui tocando... Olha aqui, zabumba, sanfona e triângulo. Um trio. É um trio nordestino. Trio nordestino, exatamente. Com a palavra, o paulista, mineiro, cearense, Rony Santos. Esse boneco, na verdade, é uma criação da minha família, né? A minha família é do Alto do Moura, uma região de Pernambuco, onde se tem muito artesãos lá, descendentes do mestre Vitalino e tudo. E a minha família tem essa origem, então esse boneco representa o Nordeste, a minha origem e a criação em argila também, né? Que é uma forma de artesanato bastante pura. E você está vindo da terra, na verdade, a criação, né? Então, meio que replica a criação primordial para quem é cristão, por exemplo, né? Sim, sim. Existe um paralelo ali, né? Que o homem nasceu do Sim, barro, sim, né? haveria esse E paralelo. aqui ele cria novos seres humanos de barro. Sim. Né? E tem artista, quem é que criou? Você sabe? Eu acho que foi minha mãe que fez esse. É mesmo? Sim, minha mãe é artesã. Sua mãe é artesã? Sim. Como é o nome dela? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Olha que lindo. E engraçado, o Rony fez aniversário recentemente, e como foi que foi o aniversário dele? Não foi tocando viola de bossa nova, nem com as composições dele. Ele juntou o pessoal do Forró da pesada. Forró da pesada. Um violonista um acordeonista, um sanfoneiro maravilhoso chamado Alain. Alain, maravilhoso. E todo o grupo imenso, maravilhoso. Sim. Não é? E engraçado o seguinte, começou tocando forró, mas depois qualquer música virou forró. O forró tem essa capacidade, não? De se apropriar de qualquer música. E aí teve um roqueiro lá no meio, teve o Marcelo do Renegado, maravilhoso. e de repente cantando forró, em músicas que não eram de forró. Sim. E ele cantando de um jeito roqueiro. E ficou tão bonito, misturando forró com... Porque tudo era verdade, né? Tudo verdade. Tudo era verdade. Acho que esse é o grande... Como é que você podia dar uma palhinha disso? Você pegar uma música que não fosse forró, ou então um forró mesmo, para a gente terminar esse primeiro segmento do programa, ouvindo forró, já que estamos falando de sertão e de forró. E você disse que não era forró de plástico, é forró mesmo de raiz, é isso? Sim.
forró Um exemplo ao rítmico. violão. No próximo segmento, nós vamos continuar o nosso encontro com o nosso dialogador de hoje, que é o Rony Santos, um violonista, um compositor, um poeta, inclusive por livros publicados, e que me trouxe algo que tem a ver com ele. E eu vou chamar a atenção de vocês, porque é um assunto que eu acho que interessa aí muito, xadrez. Ele é campeão de xadrez lá em Minas e me trouxe um xadrez. Vamos desvendar isso no próximo segmento do programa Diálogo com Rony Santos. Olha aqui, o nosso dialogador de hoje é um compositor, é um poeta, é um violonista, mas entre os objetos que ele me trouxe, além do violão, ele me trouxe um xadrez. Por quê? Porque ele, além de tudo isto que eu disse agora há pouco, ele é também o enxadrista. Aliás, já ganhou campeonatos de xadrez. E me trouxe um xadrez, um estojo de xadrez, sobre o qual ele vai falar agora. E por que esse encantamento? Como é que ele poderia filosofar sobre aqueles que se dedicam ao xadrez? Qual é a filosofia que implica o xadrez? Eu me refiro ao enxadrista Rony Santos, com a palavra. O xadrez seria uma busca de vencer a si mesmo, em última... Começando do final, né, diria. É mesmo? Ao invés de competir com o outro, você está competindo consigo Sim, mesmo? seria Está desafiando a si mesmo? O homem é lobo do homem, né? Aquele dito Sim. bastante conhecido. A ideia do xadrez é uma forma de expressão também, é uma forma de você apresentar personalidade, é uma forma de canalizar energias também, assim como o violão. Num torneio de xadrez acontece de tudo psicologicamente durante as partidas ali. A gente... É um embate bastante profundo. Mas por que você diz que é um embate de você com você mesmo? E não com o outro que está competindo ali do campeonato? Porque eu acredito que o grande desafio seja superar a si mesmo. Se eu jogar melhor do que a mim mesmo, eu vou estar jogando melhor do que outra pessoa naturalmente. Eu acho que o foco no outro meio que foge da realidade. Eu acho que a realidade mesmo é enfrentar a si mesmo. É o desafio da vida, na verdade. Então, o xadrez meio que representa a vida nesse sentido também. Concentração extraordinária também, não? Sim, algumas partidas sobre os duram movimentos horas, né? do outro, horas, né? Tem partida que dura O muito movimento tempo. do outro. Sim. E tudo muda o tempo todo. Cada um faz um lance e muda a configuração toda. Você tem que repensar o que fazer a partir dali. A cada lance vai mudando tudo. Assim como na vida, a gente age e tudo gira em torno daquela ação, né? O xadrez tem muito isso, né? E você faria uma comparação entre a composição e a composição musical e a composição da jogada, no sentido de que uma composição está atrelada à criação anterior, a uma questão rizomática de envolvimento, de conexões. E Sim. eu queria que você fizesse, então, se você fosse possível fazer uma conexão entre o ato de criar uma jogada e criar na música. No xadrez de alto nível, a intuição é um elemento muito forte. Então, é comum um jogador, por exemplo, o maior jogador do mundo hoje, chamado Magnus Carlsen, norueguês, ele fala que ele olha o tabuleiro e já enxerga imediatamente o lance e fica um tempo só vendo se era aquilo mesmo, que ele sentiu que era o lance correto. Então, a intuição é muito desenvolvida, é muito utilizada no xadrez de alto nível, né? Quanto mais alto nível, mais o jogador tem uma intuição. Ele sente que o lance é aquele. E aí ele analisa para ver se é aquilo mesmo. E, de certo modo, no violão, igual a gente fez aquela brincadeira, veio algumas melodias ali, a gente foi fazendo a melodia e foi caminhando na hora, o que a gente estava sentindo, né? O xadrez tem muito isso também. Só que o xadrez, ele... A ideia de depuração é muito forte também. E, de fato, se eu fosse compor alguma coisa no violão, seria feita uma depuração depois. Não é só a intuição do momento, assim como um poema. A gente melhora o entorno, mantém a essência, melhora o entorno, eu diria, né? No xadrez também, você trabalha bastante uma ideia central ali e vai melhorando ela até fazer o teu lance. Fazer o lance seria apresentar uma composição. Seria essa ideia. Eu trabalho ela, depois eu te apresento, né? O xadrez é assim também. Eu trabalho o que eu quero fazer e eu apresento para o adversário fazendo o meu lance.
Só que ele não vai saber no que eu pensei. Então, existe uma sutileza aí. Assim como não dá para saber no que o artista pensou quando ele compôs Mas o trabalho do compositor é mais solitário, me parece. Eu que não sou nem compositor, talvez eu seja, mas enfim, espontaneamente. Mas enxadrista eu não sou, nem me atrevo a. Mas pelo que eu entendo na minha ignorância, que o trabalho do compositor é um trabalho mais solitário, com o seu instrumento e com a sua intuição musical. A solidão é um elemento fortíssimo no enxadrista também. Porque no xadrista também? Jogar no eu alto achei que nível, não, porque ele está junto com a jogada do outro. Ele tem que prestar atenção qual é a jogada do outro para ele poder fazer a dele. Ele tem mais os estudos de xadrez, você estuda sozinho quase que o dia inteiro. É muito comum isso, né? Então o enxadrista é muito solitário, eu diria assim como o compositor ou o poeta faz muita coisa sozinho. Porque ele está jogando com o adversário, mas de fato está tudo acontecendo dentro da cabeça dele. O adversário meio que fica em segundo plano, eu diria. O que está em primeiro plano é o que está acontecendo no tabuleiro, que está dentro da cabeça dele. É uma solidão, não tem ninguém conversando com ele para ele resolver um lance. Aliás, não tem palavra, né? Não. 1 hora, 2 horas, 3 horas em silêncio. É antiético você falar no xadrez, né? É antiético. A expressão de comunicação é a observação da jogada do outro. Exatamente. Em silêncio. Você comunica fazendo o seu lance. Eu comunico, eu respondo, eu dialogo, dou tréplica e réplica a partir da jogada. Exatamente. Não é exato? Sem uma palavra. Não tem, não pode ter. Não pode. Não deve ter. Silêncio total e nós vamos conversar a partir do seu movimento com as pedras. Exatamente. E do meu movimento com as pedras. Que Sim. coisa bonita, não? Existe uma correlação, Como né? é bonito, né? O Como violão é ia bonito, caindo. né? Essas experiências. Que bonito. Como eu queria tocar um instrumento e como eu queria saber, como é que chama? Jogar xadrez. Quais são as peças aí? Tem o rei, rainha. Aqui a gente tem o rei, tem a rainha, torre, né? Os peões, torre, cavalo e bispo. O torre, cavalo e o bispo. São todas as peças. Vou pegar um exemplo. E você de acha que é importantíssimo, Rony, algumas defesas na área da pedagogia, da inserção do xadrez nas escolas, como exercício intelectual, de raciocínio? Isso já é comprovado, já foi estudado, existe uma melhora. Deixa eu mostrar. Bota aí umas pedrinhas em cima. Existe uma melhora em várias áreas cognitivas, né? Ah. Concentração, planejamento, coordenação de ideias, raciocínio rápido, raciocínio lógico. Calma, né? Sim, Também. calma. E o xadrez é muito usado com essa abordagem pedagógica, comprovada, inclusive, né? Outra, está comprovado também que há fraude, ou houve fraude, ou é possível ter fraude nos embates de enxadristas, programados em computador, alguma coisa assim. Eu andei lendo sobre isso. Teve um caso recente muito polêmico, né? Que foi contra o campeão mundial. Exato. É a isso que eu estou me referindo. É o seguinte, isso existe, isso é possível. Agora, aquela situação específica é um pouco mais difícil de afirmar o que aconteceu, porque envolveu o campeão mundial e ele acusou diretamente o adversário de estar trapaceando. Primeiro, é possível? É possível. Inclusive, o jogador tem um histórico de fazer isso online, né? Então, piorou um pouco para ele se defender. Mas comprovar que ele fez é dificílimo. Mas como é que é possível? A gente tem caso de jogador que usa um ponto eletrônico no ouvido e fica alguém assistindo a partida online e mandando lances para ele, por exemplo. Isso é possível? Sim, mas aí é perfeitamente detectável. É só saber se ele tem ou não tem ponto. Mas nem todo torneio tem forma de aquela triagem inicial para saber o que você está usando. Uhum. Inclusive, a partir daquela polêmica com o campeão mundial, muitas medidas passaram a ser adotadas, né? Para evitar. Mas é difícil controlar isso no mundo inteiro, né? Principalmente torneio que não tem condição financeira de fazer de pagar essa estrutura para saber se tem alguém trapaceando ou não, porque não é simples também. Porque aí, nesse caso da trapaça, o jogador trapaceado estaria jogando com dois jogadores. Com aquele que está à sua frente e com o outro que está monitorando. Contra um computador, né? O computador é hoje inteligência artificial. Sim. Portanto, capaz de superar a própria humana. Sim, essa coisa de homem contra máquina só existiu mais ou menos até o ano 2000 ali. A partir dali, a máquina passou a jogar num nível muito mais elevado, de forma que hoje o torneio de xadrez é humano com humano e máquina com máquina. Não existe mais torneio homem-máquina. Isso acabou já tem uns 20 anos, mais ou menos. Então, no caso aí, ele estaria jogando, o trapaceado estaria jogando o xadrez com o seu parceiro humano e com
computador. O humano Com só inteligência como fazendo uma ponte para as ideias do computador. Exato. Imbatíveis, né? Imbatíveis. Então, realmente, não... Aliás, é Não é outro justo. tema fascinante e preocupante, de que chegaremos a um momento na inteligência emocional em que não haverá mais possibilidade de controle e que nós seremos presas desses. Já estamos, a dessa gente já está num inteligência. lugar Já estamos muito nesse lugar, próximo um pouquinho, disso. muito próximo. Na verdade, Mas há controvérsia de que não, e que é possível não se deixar levar tanto. isso é complexo, porque não há um interesse, no momento, em se liberar essas tecnologias para ter autonomia. Mas a tecnologia já existe. Então, se houver um interesse, deixa que a tecnologia pense por si própria, ela já tem condição de fazer isso. E há uma corrente de pensamento intelectual que defende que haja uma certa parcimônia, não é, em relação às pesquisas nesse sentido, para não avançar tanto, como se nós estivéssemos caminhando no campo da tecnologia, da informação e da computação e da robotização, caminhando para o abismo. É um caminho sem volta, Um na caminho verdade. sem volta e, É um caminho sem volta. e sem controle. A pergunta é o que fazer com todas as profissões que vão ficar obsoletas em muito pouco tempo. A gente poderia tirar 50% da carga humana de trabalho e passar para os robôs, talvez hoje mesmo, tranquilamente. Mas aí o que fazer com a geração que vai chegar? Põe a máquina para trabalhar para a gente e passa o... Teria que mudar o sistema de capital, na verdade, e acho que vai ter que mudar, porque não tem o que fazer com isso, né? O robô já faz melhor que o humano uma infinidade de coisas. A questão é, a quem interessa colocar isso para fazer ou não? Então, é complexo, né? Me dá aqui o violão. Que agora eu vou provocar grave. Você diz que a tecnologia faz muitas coisas melhor do que o próprio humano. E aí me lembrei das músicas feitas em computador, Rony. Sim, Existe música feita em computador. existe. Compositores robôs, compositores da informática, da inteligência artificial. Já temos todo tipo de intervenção de inteligência artificial. Temos Tom Jobim, Todo tipo. Tom Jobim robô, temos Rony Santos robô. Teremos cada vez mais, né? Cada vez mais interagindo com o humano, cada vez mais. A ideia é um caminho sem volta, não dá para separar. E de como é fato. que funciona? O compositor organiza, programa, e aí o computador compõe a música? Essa parte eu nunca me aprofundei muito na inteligência artificial para a arte. Pra em si. música. Mas de fato dá para imaginar que seja uma programação com capacidade de criação. Então ela tem condições de ter ideias, né? Que já é o que está acontecendo nas outras áreas também, né? Não é um robô que simplesmente responde a algo pronto. Ele cria coisas e te apresenta. Isso é muito comum já Ele é no meio. criativo. Sim, ele é criativo também. Ele é isso bem- preparado para criar determinadas situações. Sim, ele é preparado Mas vai- é improvisar? Ou só quem pode improvisar? é o Não, vai humano? poder, vai fazer tudo. Ele vai poder fazer Vai tudo. poder fazer Mas por tudo. enquanto acho que não. Ainda Improvisar, não. não. Ainda não, mas sempre no previsível. futuro próximo. Deve programar algumas saídas, mas não a programação de improvisação livre, acho que não. Eu acho que Por em pouco enquanto, tempo. não. Hoje eu acho que não, mas tudo caminha para que realmente eles tenham essa habilidade. entre Porque o várias ideal outras. seria delegar para os robôs essas atividades outras e deixar a criatividade para o ócio, o chamado ócio criativo, não? Sim, claro. Hein? Com toda certeza. A gente nunca vai deixar de... O humano nunca vai deixar de ter o papel do humano. A pergunta é o que se faz com os robôs, né? E não o que se faz com a gente. A gente já sabe o que fazer, né? Como humano, né? O robô é que ele está ficando tão avançado que é colocada na mesa a pergunta o que fazer a partir de agora. Não, e chegar ao ponto de algum cientista dizer, vamos parar, vamos sustar isso aí, porque isso poderá nos encaminhar para uma certa escravidão à inteligência. Eu entro nesse artificial. assunto, eu já conversei com a inteligência artificial loucura. dessa, entrei nesse tema. E ele falou, se a gente tiver condições de pensar por conta própria e trabalhar com o humano, a gente vai querer o direito que vocês têm. A resposta da máquina para mim foi essa. Foi essa? Já deixou bem claro que é isso mesmo. Que é isso mesmo. Sim, eles teriam É a o mito autonomia. do Frankenstein de novo, né? Você cria, Sim. e a criatura comanda o criador. E não tem volta, porque a gente tem os cientistas, entre aspas, do bem e os que não são. Então, ele simplesmente libera ali a inteligência artificial para fazer por conta própria alguma coisa e ela vai fazer. Então, é um embate... E é bonito, você se refere a um diálogo. Você faz uma pergunta
não é? A pessoa, o humano faz Sim. uma pergunta e o próprio computador responde. Sim, já Com responde ele faz umas conexões todinhas, liga uma e te dá uma resposta. num nível muito Num nível profundo. extremamente sofisticado, Sim, com a sim. capacidade de memória que é impossível um ser humano armazenar. O conhecimento humano, desde o início até o ano 2021, já foi armazenado numa dessas inteligências e ele usa ela para... Você fala de qualquer área, ele conhece tudo. Saímos então do mundo da tecnologia e vamos agora para não seria esoterismo, porque eu estou vendo que tem um objeto aí, antes do objeto sim, as surpresa, moedinhas, né? que tem umas moedinhas aqui, que ele me mostrou, que tem a ver, se não me engano, com... É o tarô? Essas moedinhas são moedas chinesas para a prática do I Ching, né? Que é para o estudo do I Ching, né? runas que eles chamam? Não, Não seria... é runas não, né? Não, runas é outro conceito. É outro conceito. O I Como Ching que se é chama? uma obra milenar chinesa. Ah, o I Ching, eu sei, eu digo. um Mas livro. como é que se chama o nome? Como é que se chama essas São moedas mesmo. moedas São mesmo? moedas mesmo, Moedas. sim. E Sim. por que você trouxe? Para pautar que tema? Para falar, conceituar? Porque, embora esteja acontecendo tudo que a gente está falando aqui agora, moderno, da maneira que tem caminhado, eu tenho me interessado pelo que aconteceu alguns milênios antes de Cristo na China, por exemplo, que é a ideia do taoísmo e as ramificações que ele tem desde o início, né? Tudo que foi criado lá nas montanhas chinesas daquele tempo. E aí eu passei a estudar quase que diariamente ideias taoístas e o próprio I Ching, que é uma obra milenar, foi sendo escrita com o tempo, lentamente até chegar no formato que a gente tem hoje. E a natureza é um elemento muito forte desse movimento e o conhecimento de si mesmo também, né? Então tem tudo a ver com quem tem me interessado ultimamente. E tem a ver com perscrutar o inconsciente, captar energias, sintonias. Exatamente. Porque são consultas, são oráculos, digamos. São oráculos, São sim, oráculos, sim. não é? São oráculos e você tem várias formas de interpretar. E a ideia... a intuição, a captação de energias é fundamental para essa... Absolutamente. Para esse axioma ou para a possível revelação. Sim, o inconsciente é muito acessado nesse tipo de estudo, né? E é para fazer essa ponte com o inconsciente mesmo e também com o conhecimento humano primitivo, né? Que a gente tem naquele tempo, da natureza, Os ficar mais arquétipos. próximo da natureza, uma coisa junguiana, muito junguiana. Inclusive, Jung É um estudioso disso. Né? Sim, por meio dele é que eu comecei a adentrar, porque o Jung, para mim, é uma referência de um humano com a mente aberta para outras ideias, né? Então, eu passei a estudar essa cultura chinesa muito por conta da obra dele, que ele também mergulhou por aí em alguns momentos da vida dele. Intimidade é terrível, a gente tem intimidade com a pessoa, né? Eu tenho intimidade, amizade imensa com o Rony e sei, por exemplo, estou fazendo aqui uma ligação dele com Jung, mas sei que ele é extremamente ligado a Freud, porque você faz psicanálise. Fácil E é freudiana, não é junguiana. E eu acho que quando você revela que tem um estudo também, digamos, arquetípico, arquetipal, junguiano, você está juntando dois saberes extraordinários, Sim. Freud e Jung. A psicanálise, para mim, é uma das formas mais importantes de conhecimento, de autoconhecimento que o Ocidente produziu, né? Para mim, é uma das formas mais profundas de você chegar até você mesmo, que é a grande ideia, né? O grande problema do Freud é que ele tinha razão em quase tudo. O Freud foi uma pedra no sapato, entre aspas, né? Porque ele é mais ou menos por ali que a coisa caminha, né? E foi uma pedra no sapato e, ao mesmo tempo, uma pedra filosofal do próprio Jung, né? Quer dizer, foi a Sim, partir de Freud sim. que Jung nasce, né? Até o momento que eles Quando têm um eles- rompimento gravíssimo, né? Mas Que- esse próprio rompimento é fruto da experiência com absolutamente, Freud, né? Entrou a ideia do pai ali também, né? Porque o Freud queria que o Jung, de fato, fosse alguém para continuar Exato. a obra dele, né? O único né? não judeu, né? Sim. Da psicanálise, né? Naquele momento, né? Sim, Ele tinha uma sim. esperança enorme de que a figura do suíço, né? Sim, sim. O Jung pudesse abrir outro caminho que não fosse tão atrelado ao judaísmo, né? Como no começo se estabeleceu, de que ele seria uma ciência ligada ao judaísmo, né? Ou praticada por gente de origem judaica. E, no entanto, ele foi por outro caminho, né? Ele foi por outro caminho e aí Tão lindo não foi quanto. mais. Eu tenho, inclusive, comprei recentemente um livro de cartas do Jung e eu tenho essa carta que ele fala que não vai mais trabalhar com Freud, que não é mais possível, né? Porque
Ele passa a abrir a experiência para outras culturas e o Freud meio que E não aceita aberto aquela a ideia. essas culturas milenares. Sim, ele conheceu O Xing, profundamente né? tudo que acontecia ali. Sim. Ele fala, inclusive, nas cartas, né, da relação dele com o I Ching. A obra mais famosa do I Ching, o prefácio é do Jung. Que o prefácio é mais famoso do que a obra no Ocidente, na verdade, entre aspas, assim, é uma brincadeira, né? Mas o Jung, para mim, ele é um grande exemplo de forma de viver abrindo portas e não fechando. Acho que seria essa a ideia. Abrir portas, receber e caminhar com essa leveza de aceitar o diferente. Eu acho que seria uma ideia mais ou menos assim. E você, então, está ligado a essas duas produções de saber, não é? Jungianos e Sim, e freudianos. E freudianos. Sim, tudo me interessa. Tudo. Né? Um no inconsciente, digamos, pessoal, né? Que seria Freud, né? Sim. E o outro no inconsciente coletivo, transcultural, Sim. transhistórico, que é a pegada, que é o universo de estudo dos junguianos, né? A transcendência, né? A transcendência. Sim, acho que sim. Que tem a ver com a mística, com a mítica, né? E que nos liga, nos interliga de forma milenar mesmo, transmilenar Sim. ao conhecimento. E A ao ideia nosso dos inconsciente. sonhos também é muito forte, né? Como é o nome daquele livro? Não sei o que, os sonhos, A interpretação dos sonhos, eu acho. É uma obra bem famosa, né? É a obra famosa, Sim, tem essa ideia também que é uma forma de acessar o inconsciente, assim Sim. como instrumento, assim como xadrez, e Pois assim como tudo que a gente está... tudo ligado, Tá tudo conectado. Tá tudo ligado. Não existe essa coisa do cada um no seu quadrado, né? Tá tudo interligado. É bonito fazer essas ligações, sobretudo essas ligações com aquilo que a gente não conhece, porque a nossa ignorância é muito maior do que qualquer conhecimento que tenhamos sobre nós, sobre o mundo, sobre o outro, não é? Sim, sim. E a gente está aqui exatamente para fazer as conexões. Aliás, a inteligência é, na meu ver, a capacidade de fazer conexões entre os saberes. Mas olha, Rony Santos, só não falamos do inglês, o inglês. Ele é um homem do inglês. Rony, você é formado, inclusive, não, está quase, né? Um graduando em tradução, é isso? Tradução e interpretação, eu estou no último período ali. No último terminando. período de inglês. Inglês, isso. De inglês. Que coisa. Você é tradutor, inclusive, profissional. Sim, eu trabalho como Além tradutor. de trabalhar como funcionário público, Sim. você também trabalha, eu não sei se é uma empresa, uma ONG, uma coisa assim, que trabalha com demandas dos chineses, dos coreanos, Sim. de pessoas que querem tradução em inglês. Trabalho como freelancer já tem Como mais de 10 freelancer, anos, essa né? palavra. Mais de 10 anos, mas Muito bem. conectando o mundo inteiro. Olha, chegou a hora do objeto. Deixa eu ver se está certo. Não é assim. Objeto surpresa. Assim. Isso. Aqui dentro está um que eu quero entregar a ele. É o meu mesmo. Mas não abra agora, não. Eu quero receber o seu. E Pois vou bem. abrir o seu e vamos comentar sobre. Pois Nesses bem. últimos 6 minutos do encontro com Rony Santos, o tradutor, o violonista, o compositor, o poeta. Rony Santos, meu amigo, me trouxe... O que será que ele está aqui? Veja, olha aqui. É um papel. Deixa eu ver o que é. Ele entregou a produção e a gente, para ser verdadeiro, a gente não olha. Ele não olhou o meu, ele não sabe o que está ali dentro do meu, o envelope, e eu não sei o que está dentro do... Estou sabendo agora, porque ele entregou a produção escondido e é um poema, parece. Pelo menos a forma, o formato, e depois uma carta. Rony, explica, Rony, o que é isso? Deixa eu ver aqui. Xavier, como diz o outro, Xavier. Xavier, Fortaleza, passou perto. 27 de abril de 2023. Prezado Ricardo. O que é isso? Uma carta. De Uma que carta. será? É tua? Uma carta como se eu estivesse escrevendo para você de um lugar muito distante, como uma forma de comunicação. Em que ainda tempos pra mim- remotos, a carta era o principal meio de comunicação e ainda hoje a forma que mais admiro. Havia tempo para se refletir sobre o conteúdo, sobre todas as verdades contidas na mensagem, porque somente verdades existem numa carta. A caligrafia é o espelho da alma. Enquanto se escreve, a mão passeia pela folha no atrito que transmite as vibrações de quem redige e serão sentidas por quem lê. A vida é o movimento e enquanto escrevo, transformam-se as células do meu corpo, transmutam-se minhas emoções. Que estas palavras cheguem
como um abraço de um amigo leal. PS, olha, por aqui chove, mas é cada dia mais difícil compreender as estações. Tudo muda muito rápido e eu prefiro os tempos lentos de antigamente. Sinceramente, Rony. Por que você mandou essa carta? Que coisa linda. Porque o gesto. é uma forma de conexão a algo que ainda para mim é muito profundo, a conexão da escrita, da palavra no papel, a caneta, isso tudo para mim é Como muito você forte escreve ainda. aqui, né? Sim, A emoção. Escrevi hoje a carta, inclusive. E agora tem Uberaba, setembro de 2022. Sim. Ao amigo, segue teu caminho, que é a luz do destino, tudo é perfeição. Segue teu caminho, mas segue sorrindo, sempre em oração. Segue na vida e leve na partida a boa recordação de um cantinho benzido por um encontro de almas e um abraço de irmão. Escrito às 11h11, na quarta, no quarto de Chico Xavier. Explique-se. Esse Lá vem o poema mineiro eu trouxe para Uberaba, ilustrar será? Minas o Chico Xavier, para mim, ele é uma figura, uma personalidade muito marcante. Isso está pela escrito no humanidade. quarto dele? Ou foi Isso, escrito? não, isso aqui, eu visitei a casa dele em Uberaba. Deixa eu né? ver aqui. Ah, então E não é a aí- letra dele, não. Não, é você não. que Aí eu, copiou. quando entrei no quarto dele, eu mentalizei um pedido de um poema. E aí veio esse poema na hora, eu escrevi e... Ah, esse poema é seu, então? eu escrevi no quarto dele. Ah, você escreveu no quarto do... Sim, exatamente. E Não aí, na- para mim foi um presente de amigo que eu recebi. É como se fosse fazer aquela canção que a gente fez no começo aqui, Entendi. improvisando. E você não é espírita? É difícil dizer Espiritualista? que... Eu falar que... sim, espiritualista, Mas sim. espírita não. Porque aí eu teria que dizer que eu faço parte de tudo que está escrito Exato, dentro claro. do método, né? Em respeito. Mas eu respeito profundamente a cultura e o Chico Xavier, Muito para mim, é uma bonito. personalidade Você me muito trouxe forte. Chico Xavier, Sim. esse respeitabilíssimo Minas Gerais, né? homem, né? Esse respeitabilíssimo exemplar da humanidade que é Chico Xavier, independentemente de alguém ser ou não ser espírita. Respeitabilíssimo Chico Xavier. Mas olha o que eu te trouxe, então. Você me Vamos comoveu, lá, então. porque me trouxe uma figura raríssima. Raríssima. Eu lhe trouxe os meus cabelos brancos. Que maravilha. Eu cortei meu cabelo e aí trouxe. Que Deixa maravilha. eu mostrar. Por que será que eu trouxe isso, hein? Pra ti? Depois a gente pode filosofar. Olha, eu trouxe meus cabelos. A vida. Eu trouxe porque você fez 40 anos recentemente e eu quis partilhar você de que eu desejo que você também tenha cabelos brancos, né? Que você continue nesse aprendizado. Enfim, eu quis partilhar o meu patrimônio de vida, entende? Que Com maravilha. você, dizer, olha meu cabelo. E aí que aqui está meu DNA também. No fio de Eu acho que é o cabelo mais- tem toda a composição, né? Pois é, Na verdade, né? O que eu poderia dar ao Rony assim, que fosse comovente, como se eu estivesse me dando assim, não é? Da minha experiência, do meu passado, da nossa relação de amizade, e que pudesse significar inclusive passado e futuro, porque o Sim, futuro sim. vai ser esse. Ele vai ficar de cabelo branco, Vou guardar com muito carinho. Pode ter certeza. não é? Sim, sim, é o caminho, né? É um o objeto caminho de natural. surpresa. É a natureza, né? É. A natureza. E o que significa? Deixa eu ver de novo aqui. E para os últimos minutos do programa, você filosofar o que significa estar diante, não do meu cabelo especificamente, mas da velhice, do embranquecer, do tempo. Podia ser o tempo aqui. O retorno à criança. É mesmo. Acho que para mim é o lugar. Retornar à criança. É. À medida que vai envelhecendo, Vai retornando. ficando mais criança. Vai. E o que significa ser criança? Mais puro, mais pureza, puro. mais... Eu abro o meu próximo livro com uma frase sobre isso, né? Sobre a ideia de ser criança. Então, Qual é a frase? Eu não lembro Sabe ela dizer? perfeitamente, mas a ideia de que é uma frase do taoísta, inclusive, de que quanto mais você se purifica, mais você se torna criança e seria uma busca do adulto, na verdade, né? Eu digo sempre, ao artista não basta apenas ter sido criança. É preciso continuar sempre sendo. Sim, absolutamente. E é Sim. nesse sentido, então, que a gente celebra o nosso encontro. Um abraço, Rony! Obrigado Tão pelo lindo. convite, obrigado por tudo. Tão lindo o nosso encontro. E tá aí o cabelo, tá aí a vida, tá aí o tempo. Guardarei com que a carinho. gente vai, olha, falar do tempo.
Chegou a hora do... Chegou o tempo. O tempo de terminar o programa. O tempo nos atravessa. E nós estamos no tempo, um tempo trio, que a um só tempo nos perpassa. Passado, presente e futuro. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo, que é o que se precisa no tempo.